A Rádio Mundial apresenta Programa Terapia Vibracional, buscando o equilíbrio através da desintoxicação e da correção eletromagnética, com a terapeuta vibracional, psicóloga e coach Lucy Arantes. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre terapia vibracional, terapia quântica, falando sobre mudanças, né? Quando a gente faz um trabalho como esse, é um trabalho mais profundo, um trabalho onde a gente procura trazer um maior nível de conhecimento, de autoconhecimento para a sua consciência. E a partir daí você começa a fazer escolhas diferentes. Eu gostaria muito de fazer uma sequência de programas esse mês com vocês, falando sobre a questão emocional, né? Quando a gente pensa em emoções, a gente pensa em mudança de uma maneira geral do nosso corpo, da nossa mente, da questão energética, da questão espiritual. Então, emoção, quando a gente fala de emoção, a gente fala de uma mudança como um todo. Quem é a primeira vez que está me ouvindo? Eu sou uma terapeuta que o meu objetivo é fazer um tratamento, não é apenas te dar um suporte para uma pequena mudança. Muitas vezes numa sessão você já vê um resultado muito legal, você já vê uma mudança, mas precisa, né, se apropriar disso e trazer para você, para a tua vida, tudo isso. Então, falando de emoção, hoje eu queria falar com vocês sobre as reações físicas, né, que ocorrem no nosso corpo através das emoções. As emoções, elas são tão importantes quanto a comida que a gente come, quanto a atividade física que a gente faz. Por quê? Cada emoção que nós temos, o nosso cérebro, ele traduz, através dos neurotransmissores, uma reação biológica, uma reação do nosso corpo. Então, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa, por exemplo, em solidão, em amor, em esperança, tudo isso não é só um sentimento, né? Toda emoção, ela gera uma reação biológica. E quando muda, quando a nossa emoção, ela entra no nosso sistema neurológico, o nosso corpo muda. E reagir, né, emocionalmente também pode ser uma escolha. A gente tem que pensar o seguinte, né? As emoções, elas são inevitáveis na nossa vida. Então, dizer que você vai sempre ficar calmo o tempo todo é uma mentira. Dizer que você sempre vai ficar estressado o tempo todo pode ser uma verdade. Tem duas coisas importantes. O estresse, ele leva a gente para o estado máximo de exaustão do corpo. Em contrapartida, a calma, ela revigora o nosso corpo. Quando eu falo de estresse, e eu já falei isso em vários outros programas, o estresse é uma situação onde a gente tem que aprender a lidar com as situações estressantes com o nosso dia a dia. Por quê? Porque, de acordo com a minha reação, é a forma como o meu corpo vai reagir. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você ontem foi domingo, foi dormir tarde, teve que acordar cedo, tinha uma reunião às 9 no trabalho, saiu correndo, pegou um trânsito, chegou atrasado. Teu nível de estresse, só para começar o teu dia, já está altíssimo. Aí você chega atrasado na reunião e o chefe já te olha com cara feia, enfim. Dali você já começa a ficar preocupado, tenso, nervoso, com medo. Tudo isso, quando a gente entra nessa tensão, nesse ritmo, o teu corpo já está alterado. Teu corpo já está pronto para uma situação de luta ou fuga. É o seguinte, toda situação de estresse, o cérebro faz uma leitura como se fosse uma situação de perigo. Então, por exemplo, você está chegando em casa e não tinha ninguém em casa, você vê uma luz acesa e você se lembra que não deixou nada aceso. Nesse momento, o teu corpo e o teu cérebro, ele faz uma leitura de, situação de perigo. Quando isso ocorre, a nossa adrenal,
que é a responsável pelo cortisol e pela adrenalina, ela já dispara no teu corpo uma série de esses hormônios, e aí o que acontece? As nossas pupilas dilatam, o nosso ritmo cardíaco aumenta, a glicose no sangue aumenta, a tensão muscular aumenta, a nossa concentração, a nossa audição, você começa a ouvir ruídos que você não ouviria normalmente. E por quê? Porque a gente vira um super-homem, né? Toda a nossa capacidade de reação tá pronta naquele momento. Aí você entra na tua casa, pé sobre pé, vai olhando, vai vendo, e aquela tensão toda pronta para enfrentar o perigo. Aí você vê que não aconteceu nada, que ninguém entrou na tua casa, que era só uma luz acesa que você tinha esquecido de manhã. Aí o teu corpo normalmente baixa esse nível de estresse e relaxa, e aí você vai dormir, aí você vai comer, enfim, vai fazer todas as suas coisas, certo? Bom, enfim, o problema, esse estresse, ele é saudável, é o que preserva o nosso instinto de sobrevivência. O problema é o seguinte, é quando a gente vive estressado o dia todo. O nosso corpo, ele até se adapta a esse ritmo de estresse, a essa tensão o tempo todo. Só que o problema é que esses hormônios no nosso corpo o tempo todo, ele pode gerar doença. Então, assim, uma pessoa com nível de estresse muito alta pode tender a desenvolver uma hipertensão, pode tender a desenvolver um problema cardíaco, pode também desenvolver uma síndrome do intestino irritável, também isso pode acontecer. Ou seja, a gente tende a cronificar esse estresse. Então, eu já levanto, naquele exemplo que eu estava dando, você já levantou estressado, você já chega no trabalho estressado, aí é um problema, o estresse. O tempo inteiro você tem situações que te levam a um estresse alto. E com isso, o teu cérebro ele faz a seguinte leitura: estou em situação de perigo, e o tempo todo ele está jogando aquela série de hormônios no teu corpo, e você está tenso o tempo todo. A questão é que esse estresse emocional ele sempre surge de situações que ocorrem na nossa vida. E a longo prazo, né, a gente vai entrando num processo de degeneração. A gente vai entrando num processo de reduzir a nossa qualidade de vida, de saúde, o sono piora, o humor piora, a gente diminui muito a liberação de serotonina no cérebro. A serotonina, ela equilibra o nosso humor, então a gente fica mais irritado, mais mal-humorado, a gente tende a se habituar a ficar nas seguintes emoções: preocupação, raiva e medo. Ou eu tô preocupada com medo de perder o meu trabalho, ou eu tô com raiva que alguma coisa aconteceu que não era do jeito que eu queria, ou, né, eu tenho medo de ser assaltada, medo do meu chefe me mandar embora, medo, né? Então, essas três emoções, elas elevam muito o nosso nível de estresse. E aí, é incrível, né? Mas assim, o nosso objetivo é tentar fugir do estresse. Então, o estresse, ele vem, ele corre atrás da gente. Agora, a calma que revigora o nosso corpo, essa é a gente que tem que correr atrás dela. É a gente que tem que lidar com essas situações de uma maneira diferente. É a gente que tem que escolher se eu quero ficar no nível de estresse alto ou se eu quero ficar no nível de estresse baixo. E todas as vezes que eu faço essa escolha, eu preciso agir, ter uma postura diferente. E esse é o trabalho da terapia. Porque se você não desenvolve novas habilidades, se você não aprende a desenvolver outras capacidades, outra maneira de reagir, outra maneira de perceber, o que vai acontecer com você? Você vai reagir sempre da mesma forma. Então, se meu nível de estresse é alto, eu vou continuar tendo um estresse alto. O que a gente pode fazer para buscar essa calma, essa paz interior? Rir mais. A gente precisa dar gargalhada das besteiras que a gente faz, do que os outros fizeram. Tem que rir, relaxar, né? Tem que aprender a fazer isso. Tem que se mexer.
fazer atividade física. Uma pessoa que é muito mental, que trabalha usando muito a parte intelectual no seu dia a dia, para aprender a ter o contraponto é a atividade física. Então, se eu sou muito intelectual, o que vai me relaxar é a atividade física. Se eu tenho uma profissão que mexe muito com o corpo, o que vai me relaxar é o mental. Então, é ouvir uma música, é ver um filme, é ler um livro, é usar a parte mental. Então, esse é o meu contraponto para redução de estresse. Quando a gente, por exemplo, faz as coisas e se sente amado, isso também reduz o estresse bastante. Sexo também reduz estresse. É outra coisa muito importante, que quanto mais estressado, menos sexo eu quero fazer. Ao contrário. Então, tem que procurar também fazer isso por você, porque isso vai fazer você se sentir bem. E a meditação. A meditação já foram feitas várias pesquisas, e essas pesquisas provam que tem uma parte no cérebro, quando você começa a meditar constantemente, né, diariamente, melhora a integração entre pensamentos e emoções, e isso faz você lidar melhor com o teu estresse, faz você reduzir o teu estresse. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de meditação, é um treino, né? Então, assim, eu uso muito no meu trabalho a respiração. A respiração é o primeiro ponto da meditação que a gente precisa treinar para poder conseguir encontrar essa paz. E a respiração, ela equilibra muito rapidamente o teu corpo, reduzindo rapidamente o teu estresse. Associado a um processo meditativo, a um alívio da tensão mental, isso é extremamente benéfico, mas precisa de treino. É o que eu digo para os meus clientes, se vocês não treinarem essas novas habilidades, vocês não vão conseguir fazer as mudanças necessárias no teu dia a dia. E aí, o que acontece com você? Você vai continuar estressado, né? No começo, no processo terapêutico, é assim, a pessoa tende a estressar muito rápido com pouca coisa. Depois ela tende e mantém o nível de estresse por um longo período. Depois ela tende a estressar menos com um tempo de estresse menor. Por quê? Porque vai tomando consciência. Falando um pouco sobre meditação. A meditação, o que eu recomendaria para vocês como uma possibilidade de você voltar, né, buscar essa calma interior que vai te ajudar a manter um corpo mais saudável, não vai entrar no processo de degeneração, de inflamação do seu corpo, então você vai se sentir muito melhor, a serotonina vai fluir muito melhor, então teu humor melhora, enfim, irritação. Os problemas do dia a dia ficam toleráveis, ficam mais tranquilos de você lidar. Então, tudo isso tende a te ajudar. Como é que você faz? Procura sempre uma posição confortável, um lugar tranquilo, né? Às vezes, eu costumo dizer para os meus clientes, às vezes o nível de estresse no trabalho está tão grande que se você for tomar água, se você for no banheiro e conseguir uns 5, 10 minutos de silêncio, de sossego, é suficiente para você voltar para o teu nível de bem-estar. Então, por exemplo, você procura uma posição confortável, roupas confortáveis na hora da meditação, se sentar ou deitar, de preferência sentado, porque deitado você pode dormir, então manter sentado numa posição confortável e você vai prestar atenção na sua respiração. Como é que você está respirando? Tá mais respiração torácica? Tá mais aquela respiração diafragmática, mais na parte de baixo do abdômen? Procurem no YouTube respiração diafragmática. Vocês vão se treinar essa respiração, ela ajuda a reduzir o teu nível de estresse muito rápido. Então, vê como que você está respirando, aonde que está a tensão, que parte do corpo está mais tenso e vai se concentrando na inspiração e na expiração. E pode fazer isso por um período de 5, 10 minutos. Aí as pessoas dizem assim, mas começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Quando eu começo a respirar, tal, né? Porque normalmente você não está focado na respiração. Então, os pensamentos entram.
Quando entrar o pensamento, você vai imaginar como se fosse uma nuvem, né, passando no céu. Então veio lá, ó, vou dar um exemplo, vem o pensamento: meu chefe fez cara feia para mim hoje. Deixa esse pensamento passar. Se você se conectar com o julgamento, o que será que eu fiz? Será que ele estava bravo? Será que você já entrou na emoção? Então assim, passou, deixa passar esse sentimento, esse pensamento, desculpa. A hora que passar esse pensamento, vem outro, pode vir outro, e não importa, simplesmente não se conecte com o pensamento, deixe ele passar. E continua focado na tua respiração. Você vai desenvolver o seguinte: quanto mais você se concentrar na sua respiração, mais conectado com o teu corpo e menos pensamentos surgirão na sua cabeça. Até você sentir a tensão toda aliviar. Pode ser um bocejo, pode ser uma leve tontura. Respiração, quando você inspirar, procura inspirar pelo nariz e quando expirar pela boca. Evita expirar segurando o ar. Então aqueles biquinhos que a gente faz, não, solta. Com a boca meio solta, destravada aqui a TM, relaxa. Quando você faz isso, e quando você faz isso várias vezes ao dia, você vai manter o teu nível de atenção, de concentração, de calma, de relaxamento muito melhor. Isso é treino. Por isso que eu falo que para a gente manter a calma, a gente tem que correr atrás dela, né? Então, essa é uma das coisas que eu trabalho nesse processo de redução de estresse. Eu vou contar um pouco para vocês do equipamento. Antes disso, eu vou colocar um depoimento de uma cliente que a gente trabalhou alguns pontos, mas ela melhorou em tudo. O nome dela é Fernanda. Vamos lá? Oi, meu nome é Fernanda. Eu tenho 37 anos. Eu comecei o tratamento com a Lucy em fevereiro. Eu fui atrás da Lucy, na verdade, porque eu comecei a apresentar no ano de 2015 uma alteração alérgica no olho, no qual meu olho inchava. E a pálpebra caía até a minha maxila, assim, até a parte superior do meu rosto, de tão inchada que ficava. E eu fui em todos os médicos, em todos os alergologistas que eu conheço, e por indicação, e nenhum conseguia descobrir o que eu tinha. Então, eles chamavam a minha doença de idiopática, ou seja, não sei o que é e tem que tomar medicação. Como eu sempre fiz um tratamento assim, mais para o alternativo, mais pela linha natural, né, sem ter que ficar tomando tanta alopatia, somente quando muito necessário, eu me recusei a ter que ficar só tomando medicamento. Ah, não sabe o que é? Toma isso. Ah, saiu uma medicação nova, toma isso. Então, e aí eu conheci a Lucy. Quando eu conheci a Lucy, foi muito engraçado, porque assim, tudo que eu faço adere bastante ao tratamento. E aí eu fui descobrindo que a alergia do olho acabava sendo consequência de uma alteração que eu tinha até respiratória. E, na verdade, assim, eu preciso muito falar isso, porque a Lucy era meu último recurso. Eu falei, olha, se não der certo, vai ficar inchado, quando inchar eu tomo remédio, não saio de casa, né? E foi muito legal, assim, o tratamento para mim está me fazendo muito bem. Sem contar que eu descubro coisas, descobri coisas a respeito da minha própria pessoa, daquilo que eu podia mudar, daquilo que eu podia ser melhor para mim mesma. Isso me fez muito bem. E são coisas que eu consegui mudar, são características, aspectos que eu consegui melhorar, no qual, assim, a minha vida no geral melhorou. Profissional, amigável. Não é que ela é milagrosa, não é isso, não. Mas você descobre coisas que você pode fazer diferente. E eu estou muito feliz e muito satisfeita. Eu acho que eu devo assim, muito a Lucy. E é notável a minha mudança. Até com relação, assim, as próprias pessoas falam, nossa, você está diferente. Até eu estou mais saudável, eu estou mais feliz. Eu tenho que agradecer muito a Lucy Arantes. Muito obrigada. Então, a Fernanda, a gente faz um trabalho à distância.
a questão pulmonar, ela tinha crises de pulmão já desde pequena, já estava habituada. Ela nem me falou do pulmão que ela tinha esse problema, foi o aparelho que identificou. Então, para quem não conhece, a terapia é o seguinte: eu trabalho com equipamento. O equipamento, mesmo à distância, ele capta o teu campo vibracional e ele me traz bastante informações. Então, no caso dela, uma das informações foi a questão respiratória. E a partir desse trabalho com o equipamento, a gente vai equilibrando, reduzindo o teu nível de estresse, melhorando as tuas emoções, trazendo você mais para as emoções positivas do que negativas, trazendo mais autoconhecimento e outras ferramentas que você possa utilizar no teu dia a dia e possa te dar mais qualidade de vida. Então, assim, a Fernanda teve uma mudança radical porque ela também se apropriou de tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos, e ela foi colocando em prática, por exemplo, as técnicas respiratórias. Foi normalmente é uma das primeiras que a gente começa a trabalhar, porque isso ajuda muito, muda muito a pessoa. E aí eu tenho equipamentos que fazem o seguinte: ele vai te avaliar no campo físico, mental, emocional e energético. E ele vai te trazer para o equilíbrio. Esse equipamento, a gente faz uma avaliação e já o tratamento. Cada sessão, eu vou pegar sempre como se você estivesse tirando uma foto naquele momento. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo a tua evolução, a tua mudança, né? Teu nível de estresse vai reduzindo e você vai se sentindo muito melhor. Quando a pessoa já tem um problema físico instalado, a gente usa um outro equipamento. Esse é presencial, esse não dá para ser à distância. Então, esse outro equipamento, ele vai trabalhar o teu corpo. Chama-se biolaser, e ele vai trabalhar no órgão que está com problema, no ponto específico que a gente precisa tratar, e o resultado é muito eficiente. Então, é um equipamento onde a gente agrega muito mais resultado numa questão física. E eu tenho também a biorressonância capilar, que é um equipamento, numa única sessão, a gente vai fazer uma avaliação. É um equipamento que vai se conectar no centro, na Alemanha. Lá tem um centro que vai fazer, através de 4 fios de cabelo, eu vou me conectar pela internet, numa base segura de dados, e ele vai me mandar um plano para você por 90 dias. Tudo o que está acontecendo com você. Então, assim, toxicidade, energia perversa, então, celular, TV, que tipo de energia atrapalha, tudo que tem a ver com a epigenética, ou seja, não é só uma questão de DNA, é uma questão do ambiente interferindo no teu corpo. Então, ele vai te falar de vários pontos. E a gente dá um relatório de mais ou menos umas 30 páginas detalhadas para você mesmo fazer um plano de ação por 90 dias. Então, tem alguns alimentos que ele vai pedir para você excluir, outros para você colocar na sua dieta, evitar algumas coisas, e é tudo personalizado. Então, é um equipamento que agrega muito valor de conhecimento na sua vida. Os resultados, gente, é muito legal. Eu trago um depoimento ou outro, tem N casos para contar para vocês, mas a gente tem um tempo aqui mais restrito, mais curto. E também é legal trazer alguma outra fonte de conhecimento que possam ajudá-los no dia a dia nesse processo de mudança. Então, hoje eu atendo assim, eu faço um check-up, são 2 horas de sessão, a gente usa 2 equipamentos. Esse check-up, a gente já olha tudo que está acontecendo no campo físico, mental, emocional, energético, e uso o outro equipamento do físico para ver exatamente quais são os pontos a serem tratados. Ou também tem a avaliação de 1 hora, que aí você pode escolher, tanto o primeiro quanto o segundo, você já sai com um tratamento na mão, e a sessão também já reduz bastante o teu estresse. Pessoal, meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863, o site terapiavibracionalsp.com.br, terapiavibracionalsp.com.br, e tem também o Face, vibracional.sp, e YouTube, né, que os vídeos estão sendo sempre postados lá, Lucia Arantes, tá bom? Eu agradeço a todos e, gente, até a próxima semana. E vamos falar sobre emoção de novo, hein? Mais 3 programas, aliás, falando sobre as emoções, ok? Um grande abraço a todos.
A Rádio Mundial apresentou programa Terapia Vibracional, buscando o equilíbrio através da desintoxicação e da correção eletromagnética, com a terapeuta vibracional, psicóloga e coach Lucy Arantes.